Bom dia, meus amores. Hoje a nossa aula de ciência será muito interessante, com certeza. Como estamos? O nosso texto base que nós vamos utilizar hoje está no nosso módulo 3, da página 214 a 216. Espero que vocês gostem muito, mas não é necessário, primeiramente, que façamos o seguinte: busquemos estar num lugar bem confortável, silencioso, para que a gente possa fundamentar os nossos estudos, as nossas leituras e também para que a gente possa nos concentrar na nossa leitura. Vamos dar início? Então vamos lá. Vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje. Materiais, tipos. Aqui nós vemos nessas imagens, gente, olha, diversos materiais, brinquedos. E aí você deve perguntar, materiais, mas por que estudarmos isso? É sempre ter em mente que nós estudamos a partir de um texto. Nós estudamos aquele texto dentro de um contexto e vamos nos apresentar em um pretexto. Que coisa interessante, não é? Então, o nosso texto nos mostra vários materiais, brinquedos, materiais escolares, todos esses materiais, eles têm propriedades. Propriedades essas que nós vamos conhecer a partir de agora. Mas observe bem na tela, você tem várias. Olha aqui o material escolar completo. Tudo bem, turma? Então vamos observar essas imagens. Observem também os materiais que vocês têm no módulo, na página 214 e nas páginas seguintes. Elas nos dão, vamos dizer, mais conteúdo, mais ênfase para que possamos entender materiais, que tipo de materiais e quais essas propriedades. Vamos para o próximo. Aí nós vemos duas crianças, elas estão brincando, elas estão fazendo algo para que elas possam brincar. Você observa que essa menina tem apenas um rolinho, tá? Final do papel higiênico, não é? E uma lata, elas estão com materiais. Esse rolinho aqui e essa lata é um material, assim também como o tênis, como as roupas que elas estão vestindo, são materiais. Então, vamos conhecer outra imagem. Propriedade dos materiais. Então, vamos compreender o que é propriedade e quais são essas propriedades. Propriedades são aquilo que fazem os materiais. Do que eles são feitos? Eles pesam? Eles ocupam volume? Eles ficam quentes? Eles ficam frios? É isso que nós vamos estudar. E a primeira propriedade que nós vamos estudar é a densidade. Aqui nós vemos nessa imagem 1 uma bolinha que foi colocada num tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio está cheio de água e ela afundou. E essa outra bolinha quase chegou a afundar, mas não afundou. E essa terceira bolinha não afundou, ela flutuou. Então vamos ver. Essa terceira, a segunda e a primeira, o que elas têm em comum? Elas são três bolinhas, não é? Você observa que a primeira foi até o fundo d'água, ou seja, a massa dessa bolinha, ela consegue pesar para que ela possa afundar. A segunda, ela não conseguiu afundar. A terceira, de jeito nenhum. Então, o peso dela não possibilita que ela afunde, que ela venha até o fundo. Como nessa imagem aqui, ó. Uma bolinha de papel dentro de uma bacia, você observa que ela não vai ao fundo. Por quê? Porque o peso daquela bolinha de papel não permite que ela chegue até o fundo. Mas vamos saber o que é densidade. Está relacionada à massa de um corpo, uma massa de um corpo por ele ocupado. E isso, gente, é interessante. Tem a ver com o peso. É claro que se você colocar, por exemplo, uma bolinha de gude dentro de uma bacia, ela vai afundar. E vai afundar por conta da sua densidade. Ela é pesada. A massa do corpo daquela bolinha de gude vai levar ela até o fundo. Vamos ver? Solubilidade. Repetindo, solubilidade. Oh, que nome estranho, não é? A gente nem conhece, não é? A gente lê essas palavras e a gente fica se perguntando, para que vamos estudar? Para compreendermos e fazer o nosso
contexto, entender que os nossos brinquedos, que os materiais que temos na nossa casa, que nós usamos no nosso dia a dia, todos eles têm propriedades. E solubilidade é uma propriedade de material. E vamos lá, vamos compreender. Essa propriedade, ela está lá na página 215. Ela está relacionada à propriedade de fazer com que ela se dilui. Você observa nessa imagem aí, olha só, você observa que nessa xícara eu tenho água e está sendo colocado café. Você vai observar que o café vai se diluir e a água vai ficar da mesma cor que o café. Porém, nessa outra imagem que você está vendo aqui, você está vendo um copo e sal. Essa mistura, ela vai se diluir, ela vai ficar solúvel, vai se diluir naquela água. E você não vai observar a mudança de cor, ou até pode mudar. Você pode até observar, mas você não vai ver tão nitidamente. Então, solubilidade é uma propriedade que alguns materiais têm de se dissolver em outros. Por exemplo, pó de café se dilui na água, corante ou coloral se dilui também na água, o sal, o açúcar e assim outros materiais também. Por exemplo, óleo não se dilui com a água, não é? Eles nem se misturam, na verdade. Isso aí a gente vai conhecer em outro momento. Então, vamos conhecer uma outra propriedade. Elasticidade. O que é elasticidade? Como eu disse, alguns materiais, aliás, todos os materiais têm propriedades. Alguns materiais têm algumas propriedades, outros têm várias e alguns têm apenas uma ou duas. Alguns desses materiais têm também essa propriedade de elasticidade, que é quando ela se estica, quando você consegue esticar aquele material. Por exemplo, aquelas ligas de cabelo, por exemplo, o balão que a menina vocês estão vendo aí, e aquelas ligas que prendem, por exemplo, cédula, dinheiro. Elas têm essa propriedade. Tudo bem, meninos e meninas? Opa, desculpa. Então, vamos lá. É a propriedade que permite ao material retornar à sua forma original após ser esticado ou comprimido, como que ocorre com o elástico, quando ocorre com o amarrador de cabelo, que a gente estica, mas ou em outro momento ele vai voltar ao seu formato normal. E a elasticidade é uma propriedade que alguns materiais têm e outros não. Dando continuidade, dureza. Por exemplo, o giz. O giz que nós já utilizamos, nós professores já utilizamos muito. Eu lembro demais quando a gente usava o giz na lousa e aí a letra cursiva fica perfeita. Como foi bom aquele momento. Em tudo nessa vida temos que ser gratos. E utilizar o giz também já foi um momento que passou e que eu devo muito. Eu acredito que a minha letra hoje é legível por conta da prática com o giz. Era comparado a um lápis. E que interessante, né? Para alguns, nem tanto, mas para mim me ensinou muito. Então, vamos lá. O giz é constituído de material que tem menos dureza que materiais da lousa. Ou seja, a lousa eu não posso flexionar, eu não posso pegar uma lousa e escrever, mas o giz sim, eu posso movimentar ele inteirinho numa lousa, num quadro, e eu posso escrever, desenhar, rabiscar, e assim fazer um montão de coisas. Então, o giz, por outro lado, é constituído de materiais que têm menor dureza que os materiais da lousa, ou seja, a lousa é mais dura, vamos dizer assim, e o giz é mais maleável. Por isso, o giz é desgastado ao ser comprimido contra a lousa. Interessantíssimo isso. Condutibilidade térmica, ou seja, são os materiais que eles conseguem ficar ou quentes. Por exemplo, se você vai colocar uma panela de ferro no fogo, você vai observar que ela vai conduzir mais calor.
Mas quando você coloca uma panela de barro no fogo, você vai perceber que não é tão, ela não vai conduzir tanto calor assim. E é necessário que a gente compreenda, viu? Preste muita atenção nesse momento. Então, vamos lá para a nossa página 216, onde nós temos o tema condutibilidade térmica. São materiais que conduzem calor com maior facilidade e, por isso, são chamados bons condutores de calor. Como vocês estão vendo, essas duas imagens que vocês estão vendo aqui, ó, você observa que é ferro, você observa que é ferro. E observa também que esse cabo aqui, ó, é ferro. O mais comum, gente, é que quando um material que conduz tanto calor, é que seu cabo, por exemplo, seja de madeira. Por quê? Porque a madeira conduz menos calor e é possível que a gente possa conduzir. São materiais que conduzem calor com facilidade, assim são bons condutores de calor. Então, ferro, qualquer tipo de metal, eles são bons condutores de calor. Madeira, plástico, então eles não são tão bons condutores de calor. Vamos para a próxima. Propriedade magnética, essa é a mais fascinante que eu já estudei. Vocês observam aí esses objetos interessantes e bonitos, não é? Os objetos feitos com materiais que apresentam essa propriedade, como os ímãs, são capazes de atrair objetos feitos de algum tipo de materiais, como o ferro. Por exemplo, o ímã, eles só tem atração a objetos feitos de metais. Ferro, cobre. Você, quando aproxima um ímã, por exemplo, de uma garrafa tipo essa, você não vai ver o ímã atraindo a garrafa. Por quê? Porque é uma garrafa plástica. Ou seja, a garrafa, o plástico da garrafa não vai ser atraído por aquele ímã. Mas se ao contrário dele, eu pegasse, por exemplo, o celular, tirasse a capinha e colocasse, talvez você tivesse, ó, se eu pegar o celular e eu tivesse um ímã, talvez você tivesse algum ponto de atração. Por quê? Porque parte do meu celular também há alguma parte de metal. E isso, gente, é que a gente observa a necessidade de compreendermos por que estamos estudando determinados conteúdos. Quando eu era criança, eu sempre tive essa curiosidade. Por que temos que estudar esse tipo de conteúdo? Porque nós vamos aprender que os materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia, eles têm propriedades. E muitas vezes isso vai nos ajudar, por exemplo, a não cometer acidentes, a não se envolver em acidente. Por exemplo, eu não vou pegar uma colher e não vou colocar numa tomada, porque eu sei que ali eu vou conduzir energia. Nós vamos já chegar lá. Por exemplo, a minha mãe pede para eu ir até o fogão e baixar o fogo. E aí, criança é criança, eu toco no cabo, e o cabo é de ferro juntamente com a panela. O que vai acontecer? Eu vou queimar as mãos. Então, quando eu trago conteúdo estudado, conteúdo lido para a minha vida real, com certeza eu vou adquirir a expertise de compreender muitas coisas que eu tenho no meu dia a dia. Por exemplo, como eu devo me aproximar de um fogão, como eu devo utilizar uma tomada, como eu devo, por exemplo, guardar os meus materiais escolares, porque algo eu posso derramar, algo eu posso esticar e quebrar. Então, são coisas que vão nos ajudar a compreender o porquê de estudarmos, por exemplo, os materiais do cotidiano. Vamos dar continuidade. Então, por favor. Condutibilidade elétrica. Olha só. Em muitos casos, muitas crianças, vocês, por exemplo, essa geração, ela é extremamente inteligente. Digo em sala de aula que as crianças de hoje são 5 vezes mais inteligentes do que os adultos, porque elas têm os meios tecnológicos que os adultos, na grande maioria das vezes, não tiveram oportunidade. Então, vocês hoje estão dentro de um momento de oportunidade único, e principalmente nesse momento em que vivemos de pandemia, onde vocês têm a
possibilidade de ampliar os conhecimentos. Fazendo como? Compreendendo os textos que são passados para vocês, que são ensinados para vocês, e dentro de uma pesquisa possível. Claro, sempre que eu for utilizar a internet, eu preciso estar acompanhada de um responsável, do meu pai, da minha mãe ou de alguém que me ajuda durante as pesquisas. Pois, do mesmo jeito que nós temos um leque de informação, essas informações elas precisam estar sistematizadas para que a gente possa assimilá-la. Não podemos pegar a internet e fazer dela uso e dar por nossa conta própria, enquanto criança, pois isso também não vai trazer muitos benefícios. Mas vamos voltar ao nosso estudo. Nós vemos nessa imagem fios que estão encapados. Você vê uma parte que é cobre. Essa parte que é cobre, eles são extremamente bons condutores de energia, bons condutores de calor, por exemplo. Olha só, e essa parte de plástico que vocês estão vendo são justamente mau condutor de energia. Se você colocar, se esses fios desencapados como eles estão e colocar em uma tomada e você só pegar nessa parte plástica, talvez você não leve um choque. Mas se você tocar ao mesmo tempo nessa parte aqui, com certeza isso vai acontecer. Então vamos lá. Aparelhos elétricos ligados aos aparelhos eletrônicos são feitos de material capaz de conduzir uma corrente elétrica. Ou seja, daí a necessidade de como, quando a gente estuda, a gente tem um leque de informação. Antes, talvez a gente já soubesse dessa informação, mas não soubesse que isso aí é uma propriedade de um material. Material esse feito de cobre, que é encapado por plástico. Olha só. E aí a gente acha assim, oxe, agora eu compreendo por que eu tenho que estudar materiais e as propriedades desses materiais, para que eu possa conduzir os materiais com segurança e em segurança. Em segurança para mim e para a minha família. Pois nesse momento de isolamento social, nós estamos, na grande maioria das vezes, em casa com os nossos familiares. E essa, vamos dizer, essa propriedade, ela é ótima para que a gente compreenda a importância de, ao fazermos isso aqui que vocês estão vendo nessa imagem, nós não ficarmos utilizando esse aparelho. Então, se eu coloquei o celular para carregar, eu vou deixar lá até ele carregar. Eu não vou ficar manuseando ele em hipótese alguma. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali, nós vimos, são materiais. Isso aqui é um material e isso aqui é outro material. E esse aqui, embora esteja envolvido em plástico, eles têm propriedades que podem acontecer, que pode haver um curto-circuito. E aí eu posso, infelizmente, sofrer um acidente de uma descarga elétrica. É necessário que a gente compreenda que esses materiais eles precisam ser usados de maneira correta, por conta justamente das propriedades que eles possuem. Entendido, turma? Então, eu gostaria que agora vocês dessem uma lida no seu conteúdo, que está na página 214 a 216, façam uma mistura do que vocês viram nessas imagens, nos conceitos que foi produzidos para vocês, para que vocês possam entender o que são materiais, quais são essas propriedades de fato. Qual é a propriedade dos materiais, por exemplo, que eu utilizo na hora da feitura das minhas atividades? Lápis, caderno. Lembrando que nós estamos aprendendo e compreendendo que esses materiais que nós utilizamos, eles têm propriedades. E que agora nós já conhecemos essas propriedades e como fazemos para utilizar de maneira correta e sem ter perigo nenhum de acidente. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de ciência. Eu espero que vocês gostem de fazer as atividades, leiam com alegria. É importante que, desde já, nós possamos fazer nascer em nós um sentimento de gratidão por estarmos assistindo a aula, por podermos fazer as nossas atividades. Então, é isso que eu desejo para vocês, uma tarde cheia de alegria, que na feitura das nossas atividades sejam feitas com alegria.
Beijos, beijos e até a próxima, turma. Cheiro no oi!